Como eu costumo dizer no Instagram, muitas vezes, feito é melhor que perfeito. E cá estamos nós, hoje, todas juntas novamente, para mais uma live que foram vocês a escolher o tema. Então, dar-vos as boas-vindas. Acredito que hajam aqui mulheres que estão a assistir pela primeira vez. Se sentirem, apresentem-se, saibam que aqui este espaço não é um monólogo. É importante haver interação, vocês irem fazendo também as vossas partilhas. Eu gosto de dizer que é um espaço de vulnerabilidade, porque sinto que é isso mesmo, é nós podermos mostrar quem nós somos sem medo do julgamento. É isto que eu prego todos os dias e, portanto, sejam todas muito bem-vindas uma vez mais. Mónica, Kátia. Nós hoje vamos explorar um tema fundamental e que foi o mais votado por vocês, que é o habituarem-se, não só a criar, mas também a manter hábitos simples que promovem uma mente equilibrada, uma mentalidade equilibrada emocionalmente. Muitas vezes, quando pensamos em equilíbrio mental, nós automaticamente associamos a práticas como o yoga, a meditação, a escrita criativa, e que não estão totalmente erradas, atenção. No entanto, aquilo que vamos falar hoje, aquilo que eu vos vou convidar hoje, é irem um pouco mais além dessas práticas e considerarem outras formas de desenvolver um estado mental saudável e equilibrado. Então vamos começar por refletir no que é que realmente significa ter uma mente equilibrada, não é? Porque isto pode ser diferente para cada uma de nós. Então é esse o convite que também vos faço aqui para partilharem no chat. O que é que para vocês significa uma mente equilibrada? Para mim, por exemplo, uma mente equilibrada é aquela que consegue enfrentar os desafios do dia a dia com clareza, serenidade e com uma atitude positiva, não é? Focada na solução e não tanto no problema. Para mim, esta é a minha definição como Ana. E para vocês, o que é que vocês consideram uma mente equilibrada? Quando muitas de vocês me mandam mensagem ou se apresentam nos meus programas e dizem: eu entrei no programa porque quero ter uma mente mais equilibrada. O que é que isto significa para vocês na prática? O que é que isto significa para vocês? Eu até me esqueci de acender a minha velinha hoje. O que é que significa para vocês mente equilibrada? É importante sabermos que estamos todas aqui equilibradas contra o conceito, para avançarmos também. Vocês hoje estão muito acanhadas. Bom, então enquanto eu espero também, enquanto eu aguardo pela vossa partilha, aqui no chat isto também pode estar com um delay um pouco grande, vou dar a lei da dúvida. Vamos dando início também aqui ao nosso conceito, não é? À nossa live. Então, é importante percebermos que uma mente equilibrada, em primeiro lugar, não é ausência de problemas, não é ausência de dificuldades. Bem, é a mesma coisa de quando falamos de uma mente calma e serena, isto não significa que não haja ansiedade. Está bem? Então, mente equilibrada não significa ausência de dificuldades ou de problemas, está bem? Mas é sim a forma e a capacidade que nós temos de lidar com essas dificuldades de forma saudável. Está bem? A nossa Mónica partilha aqui que para ela, mente equilibrada é conseguir ultrapassar os desafios com tranquilidade. É uma boa definição, Mónica. E é isto mesmo, não é deixar de ter dificuldades, é como nós lidamos com elas de forma saudável, porque nós desejarmos ter nós desejarmos deixar de ter problemas na nossa vida é uma visão infantil, imatura, até porque nós muitas vezes precisamos dos problemas, dos desafios do dia a dia para nos fazer crescer,
para nos fazer sair deste degrauzinho onde estamos e subirmos para o seguinte, porque nos tornamos uma mulher diferente cada vez que superamos os nossos problemas e os nossos desafios. Bem, isto significa o quê? Que ao invés de nos deixarmos, de levar e envolver pela autocrítica ou pelas nossas emoções negativas, mais negras, ali o nosso lado mais sombra, nós conseguirmos ter uma visão mais clara e ampla da situação. Assim, nós conseguimos tomar decisões mais conscientes e agir também com autocompaixão e ponderação. Porque quando nós temos clareza, quando nós temos uma mente equilibrada, nós deixamos de agir perante as dificuldades com impulsividade. É uma coisa muito comum. Quando nós agimos por impulsividade é porque não está equilibrado, é porque não está claro em nós, aqui dentro. Está bem? Então, este é o poder do equilíbrio. A Kátia diz: mente equilibrada é uma mente que consegue lidar com todos os desafios de forma calma e serena. Exatamente. Isso significa que vai haver momentos em que a gente vai fugir um bocadinho desse centro? Sim. Somos todas humanas, ok? Há momentos e vai haver situações que nos vão fazer sair do eixo. Mas o foco é nós ganharmos consciência e regressarmos ao nosso centro o mais rápido possível. Está bem? Então também não se trata de perfeição. Nós não vamos conseguir lidar sempre com tudo com calma e serenidade. Às vezes, opa, o fogo cresce aqui dentro de nós, não é? Mas é a capacidade de nós termos essa consciência e regressarmos ao centro, regressarmos à ponderação e ao equilíbrio. É verdade, Kátia, quase sempre saímos desse centro, sim. E por isso é que é importante estes hábitos que eu vou partilhar para nós irmos trabalhando cada vez mais este equilíbrio interno. Claro que há fases em que não vamos conseguir ter essa capacidade, mas se tivermos desenvolvida já a nossa maturidade, este equilíbrio, nós mais depressa vamos regressar ao centro e de forma equilibrada. Para chegarmos a este equilíbrio mental, nós temos que trabalhar diariamente alguns hábitos e estratégias que eu vou partilhar aqui hoje. Não são tanto hábitos que envolvem práticas físicas, como eu falei há pouco. Claro que o yoga, a escrita, tudo aquilo que eu venho falando, são coisas importantes nós termos no nosso dia a dia, mas aqui Aqui o que eu vou falar é de algumas transformações mentais que nós podemos desenvolver diariamente e que vocês podem aplicar no vosso dia a dia para irem melhorando também esta forma como interpretam o mundo, as situações que vão acontecendo na vossa vida e para poderem fazer aqui uma melhor gestão das vossas emoções e ter uma mente um pouco mais equilibrada. Mas lembrem-se sempre que não é nos momentos pico, não é nas dificuldades que nós vamos trabalhar estes hábitos. Isto tem que ser trabalhado antes, com consistência, para depois nós estarmos preparadas para quando estes acontecimentos chegam. É exatamente a mesma coisa que a ansiedade. Nós não vamos tentar respirar, fazer técnicas de respiração num momento pico de ansiedade ou num ataque de pânico. Porque se nós só o fizermos aí, não vai servir de grande coisa, garanto-vos. É o trabalho diário que nós fazemos para trás, que é para o nosso corpo, a nossa mente estar habituada a esses hábitos e poder agir de outra forma, com outra agilidade. Então eu hoje venho partilhar 5 hábitos. Se vocês quiserem, podem apontar também no vosso diário de autocuidado. Se tiverem papel e caneta também o podem fazer. Apontem, ou se não tiverem sítio para apontar, se não der no telefone, tentem depois revisitar a live para poderem apontar isto. Quanto mais vocês tiverem isto apontado, conseguirem ver todos os dias, melhor se vão lembrar também de o colocarem em prática. Então, o primeiro hábito que eu quero partilhar convosco hoje é o questionarem a autocrítica. Apontem nisto, questionar a autocrítica. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, digam-me vocês, nós somos as nossas piores inimigas. É ou não é? E nós achamos que tudo aquilo que pensamos também é a verdade absoluta. Então,
O que acontece muitas vezes é que, perante as nossas dificuldades, ao invés de nós termos autocompaixão por nós e um olhar mais gentil, mais racional perante a situação, nós simplesmente criticamos-nos com unhas e dentes. Então, aqui o importante é quando nós ganhamos essa consciência, quando nós estamos num momento em que nos apercebemos que estamos a pensar de uma forma mais negativa, mais dura em relação a nós próprias, não é? Nós devemos mesmo parar e questionar o que é que nós estamos a fazer. Eu, por exemplo, eu verbalizo muito. Então, quando eu me apercebo que estou a ser demasiado autocrítica, eu faço logo assim, parou. Mas digo mesmo em voz alta e tudo, parou, para. E pergunto-me muitas vezes, o que é que estás a fazer contigo própria? Que pensamentos são esses? Se eu estivesse a falar com uma amiga, com uma pessoa conhecida, eu falaria desta forma? Porque nós somos muitas vezes para os outros aquilo que deveríamos ser para nós próprias, em primeiro lugar. Quantas vezes é que isso não acontece? Quantas vezes é que nós verbalizamos, muitas vezes, coisas que não teríamos coragem de fazer para os outros, porque até era má educação. E, por exemplo, um exercício que fiz muito profundo quando comecei a trabalhar a minha autoestima, foi muito pesado para mim, foi imaginar-me sentada comigo própria, com a Ana, a criança, a Ana que começou a questionar-se a si própria, começou a duvidar de si. Então imaginei-me naquela idade, que foi aí por volta dos 12, 13 anos, imaginei-me mesmo sentada ali ao meu lado e eu obriguei-me a verbalizar aquelas coisas que dizia a mim própria. E custou-me muito, porque claramente nós não vamos dizer essas coisas a alguém que amamos, não é? Que somos uma merda, que somos gordas, estamos com quem é que a gente pensa que é para falar de certos temas. Se nós nos imaginarmos a verbalizar ou olharmos-nos ao espelho e dizermos aquilo que pensamos sobre nós em certas situações, ou olharmos-nos nos olhos, nós não vamos ser capazes. Então é importante vocês pararem. Digam parou. Se for preciso verbalizar, é parou. Claro que sim, Kátia. A nossa autocrítica está muito enraizada na nossa mentalidade. A nossa mentalidade é construída por crenças, mas isso não quer dizer que nós não consigamos quebrar essas crenças e criar novas. Isto não pode ser uma desculpa para toda a vida e que nós muitas vezes utilizamos como uma desculpa. Isto foi assim, eu estou na situação em que estou hoje devido aos traumas da minha infância e então, continuamos no ponto em que estamos? Ou vamos nos desenvolver, vamos quebrar, vamos criar novas crenças, criar nova mentalidade. Porque se formos a ver, deve de haver poucas pessoas neste mundo que não tenham traumas de infância. Uns mais graves que outros. E é uma escolha nós continuarmos com essas crenças. Então, o importante é nós começarmos a questionar-nos para quê? Para ganharmos essa consciência. Porque nós sabemos que temos crenças, mas nós nem sempre as sabemos definir claramente. É preciso mudar, porque o que está lá para trás, faz parte da nossa história, mas temos que nos reconstruir a partir delas. E é muito olhar para a autocrítica e perceber que nós não precisamos de continuar a tratar-nos de certa forma. Então, a minha sugestão é mesmo quando vocês sentem que estão naquele ciclo, sabem que não para, que não para, que não para, vocês têm mesmo que parar. Vocês têm mesmo que dizer, pá, Ana, parou, acabou, para. E pensar nesta situação, se eu estivesse a falar com a minha mãe, se eu estivesse a falar com uma amiga, se eu estivesse a falar com o meu filho, eu diria estas coisas. Porque a autocrítica contribui zero para a situação. Só piora. Então é importante desenvolver autocompaixão e olharmos para nós de uma forma mais gentil e lógica também. Portanto, quando a autocrítica surgir, parou e perceber. Perceber se vale a pena estarmos a ter este comportamento interno connosco próprios.
Exatamente, é isso mesmo, Kátia. Porque nós não transbordamos para os outros aquilo que nós queremos, nós transbordamos para os outros aquilo que está dentro de nós. Então é bom nós trabalharmos primeiro o nosso interior para transbordar aquilo que realmente queremos transbordar para fora, que é amor, que é equilíbrio, que é paz, porque é isso que todos nós merecemos. O segundo hábito que eu quero partilhar convosco está um bocadinho relacionado com a autocrítica, que é questionarem a vossa interpretação das situações. Bem, já sabemos que a forma como nós interpretamos o mundo tem muito a ver com a nossa própria visão, com a nossa personalidade, com a nossa história de vida, mas principalmente através das nossas crenças e da nossa mentalidade. Este é um tema gigante que teremos a oportunidade de abordá-lo mais vezes daqui para a frente, está bem? Mas o importante a reter aqui, neste momento, nesta fase inicial, é que nós temos tendência a olhar para os problemas como obstáculos. É assim que nós os interpretamos. Um problema é um obstáculo. E o problema nunca é o problema. O problema é a forma como interpretamos os problemas. Então, ao invés de nos focarmos nas dificuldades, nós podemos mudar a nossa perspectiva. Está bem? Então, nós podemos questionar-nos: o que é que eu posso aprender com esta situação? Ou será que eu estou a interpretar isto da melhor forma, com outros olhos? Ou há aqui uma lente à minha frente que me está a impedir de ver com clareza? Okay? Nós também temos momentos em que exatamente a mesma coisa nos pode perturbar e podemos interpretar de forma diferente. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de uma interação com o meu Zé. Obviamente que nenhuma de nós é perfeita e eu passo grande parte do tempo. Eu sou uma pessoa muito paciente, serena, mas também há momentos em que me salta a pipoca, não é? Também há momentos em que me aborreço com coisas. Mas o Zé aproveita de uma forma, até com algum humor, aproveita uma frase que eu digo muito no meu dia a dia para acalmar um bocado os ânimos. Então ele diz-me: Ana, na inspiração. Portanto, é a forma dele ali naquele momento, quando eu estou mais aborrecida e estou a verbalizar alguma coisa, é a forma que ele tem de trazer algum humor e também de me dizer indiretamente: está tudo bem, eu também estou aqui para ti. Okay? Então, aquele na expiração significa isso mesmo, aliviar ali um pouco o momento, trazer um pouco de humor, trazer este sentimento de eu estou aqui também para ti. E eu levo sempre isso na brincadeira, não é? E até há algo, quando ele me diz isso, eu própria, claro que acabo por me acalmar. Agora, foi no mês passado, eu estava a entrar em menstruação, né? E nós sabemos que somos cíclicas, nós sabemos que temos fases. E eu estava a falar de um assunto qualquer que já nem eu me lembro, vejam bem a importância. Agora estava a tentar pensar no que era, mas pronto, não importa. E estava ali, um bocado aborrecida, a falar da situação, e o Zé, cá está, disse: Ana, na expiração. Ai, pareceu-me tão mal, mas tão mal, que a primeira coisa que eu lhe disse foi: Pois, eu começo a achar que essa frase serve para me mandar escalar indiretamente. E ele ficou a olhar para mim, tipo, choque. Namoramos há 3 anos, é sempre aquela frase que vamos dizendo um ao outro de forma super descontraída, e naquele dia, porque eu não estava bem, e digo, estava a 2, 3 dias da menstruação e, portanto, eu não interpreto as coisas da mesma forma, estou muito emocional, choro com facilidade, saiu-me aquilo. E claro que depois, passado ali umas horas, eu pedi-lhe desculpa, disse: Olha, eu realmente hum, não, desculpa, não interpretei da melhor forma. Então, só o facto de nós estarmos numa fase diferente do nosso ciclo, exatamente a mesma frase que nos dizem com regularidade, né, eu interpretei de uma forma maliciosa naquele momento, quando de maldade não tinha absolutamente nada. Então, é importante nós também questionarmos a forma como interpretamos as coisas. Se estamos a interpretar
com intencionalidade, como é que eu ia dizer, logicamente, se não há ali alguma coisa por trás, ou se não estamos muito bem e não vale a pena avançar, às vezes, com certas comunicações. Então, é importante nós questionarmos sempre e aproveitarmos também para trazer crescimento interno, não é? Que é quando percebemos que interpretamos mal, que agimos mal perante os outros devido à nossa interpretação, também termos essa humildade de sabermos pedir desculpa, porque claramente foi uma resposta impulsiva. E que cá está, não somos perfeitas, vai haver momentos em que isso vai acontecer, mas o importante é regressarmos o mais rápido possível a esse centro e com certeza vocês também se revêem. Provavelmente também há coisas que os vossos filhos ou que o vosso marido ou quem quer que seja está habituado a dizer-vos ou a agir de certa forma e vocês interpretam de maneiras muito diferentes, dependendo daquilo que estão a sentir no momento, das vossas emoções. Então é importante questionarmos a nossa interpretação, está bem? E olharmos sempre como crescimento, nunca para nos punirmos. Não é para nos sentirmos culpadas, faz parte do nosso crescimento. O nosso terceiro hábito, vocês hoje estão muito silenciosas. É porque a live não é interessante ou porque está a tocar em pontos fulcrais? O nosso terceiro hábito é praticarmos a escuta ativa. Quando nós conversamos com os outros, digam-me se isto não é verdade ou não. Aqui é o espaço de vulnerabilidade, podemos ser honestas. O mais comum é quando nós estamos numa conversa, é estarmos logo a pensar no que é que vamos dizer ou responder à pessoa a seguir, do que estarmos propriamente a ouvir com atenção aquilo que a pessoa está a dizer. É ou não é? Há ou não há conversas assim, em que a pessoa começa a falar e a gente já está, opa, e eu já tenho aqui tudo pensado para responder. E nem ouvimos até ao fim. A escuta ativa envolve isto mesmo, esta presença. E realmente ouvir o que é que a pessoa está a dizer, não é? Isto não só fortalece as nossas relações, como também nos ajuda a entender melhor as emoções do outro e também as nossas. Exatamente, isto é mútuo. E nós conseguimos perceber quando os outros não nos estão a ouvir, não é? Nós também conseguimos entender. Eu, quando tenho esse entendimento, eu simplesmente paro de falar. É a mesma coisa de, sei lá, de estar num grupo de pessoas a conversarmos, se as pessoas estão ao telemóvel, eu não interajo de todo. Quando nós percebemos, o silêncio diz muito. É muito importante este trabalho. Isto são hábitos que vocês não estavam à espera de ouvir hoje, pois não? Já falamos aqui de questionarmos a nossa autocrítica, de questionarmos a interpretação das situações, de praticarmos a escuta ativa. Então, quando nós sentirmos que estamos neste processo de, opá, eu já nem estou a ouvir a pessoa, eu já tenho a resposta reformulada para expressar, tenham esse cuidado de parar para ouvir até ao fim. Muitas vezes, devido a isso, é que vêm as más interpretações. Está bem? O nosso quarto hábito é criar um espaço de silêncio. E aqui vocês podem fazê-lo através do yoga, da meditação, pode ser uma simples caminhada ou sentarem-se no vosso sofá simplesmente a existir. É que nós, eu ia dizer, muitas vezes vivemos num mundo agitado. Nós vivemos num mundo agitado. Nós esquecemos-nos de ter tempo para parar e respirar. É das coisas mais importantes. Se nós pensarmos quando é que foi a última vez que nos sentamos sem fazer nada, em silêncio, nós vamos ter dificuldade em saber quando foi a última vez. Então é importante reservar, terem uns minutos do vosso dia para estarem em silêncio. Vocês já sabem como é que o podem fazer. Podem fazer com o yoga, podem sentar-se no tapete só em silêncio, a meditar, podem fazer uma boa caminhada na natureza, num jardim, no campo, ou cá está, simplesmente existirem no vosso sofá.
Esse tempo de reflexão também ajuda a trazer muita clareza à mente e acalmar também o vosso espírito. Nós muitas vezes não temos clareza nem equilíbrio mental porque não nos permitimos, eu ia dizer, não temos tempo, não nos permitimos ter tempo só para parar ali um bocadinho. E o nosso botão do perfeccionismo liga logo, ei, mas eu quero estar a fazer isso tipo meia hora. Se não é possível, fazemos 5 minutos, 10 minutos, acreditem. 5 minutos todos os dias já faria muita diferença. Eu quando comecei a meditar, foi no retiro budista, eu tinha tanto ruído mental e eu queria estar como todas as pessoas que estavam lá no templo. Eu queria estar ali plena, 1 hora a meditar. Amores, eu não conseguia passar dos 5 minutos. Eu perturbava as pessoas ao meu lado, era mesmo assim. Porque eu queria tanto fazer bem, queria tanto estar ali como aos outros que, opá, quando eu ia ver o relógio, eu começava, primeiro era a postura, depois eram os pensamentos, eu quando ia ver, tinham-se passado 5 minutos e eu recriminava-me. Aqueles 5 minutos que eu treinei naquele mês e meio foram super importantes para no ano seguinte, quando regressei, sim, começar as manhãs com 1 hora de silêncio total, naquele momento. Mas vivemos num mundo agitado, não é? Não podemos viver sempre em retiro, não podemos viver sempre numa bolha. Então, se não dá 1 hora e forem 5 minutos, seja. Seja, não sejam perfeccionistas com este silêncio. Desde que ele exista no vosso dia a dia, é tudo o que vocês precisam. E por fim, o nosso quinto hábito. Esta dói a muita gente quando eu falo deste tema. Que é deixarmos de parte o nosso papel de vítima. Quando nós enfrentamos desafios, é muito fácil nós cairmos nesta armadilha de pensar porque é que isto acontece comigo ou isto só acontece comigo, de dramatizar e inclusive de nos irmos lamentar para os outros. Quem nunca? Quem nunca? E nós muitas vezes temos esse papel porque existe uma recompensa secundária desse papel de vítima, não é? Que é a atenção do outro. É uma atenção ali mais privilegiada para nós. Só que essa não é a melhor forma de nós pedirmos a atenção para o outro ou a nós próprias. Não é com esse tipo de pensamento, não é com esse tipo de mood. Nós temos de nos abstrair mesmo desse ganho secundário que nos parece tão bom, parece um colo tão bom e focarmos em como é que podemos resolver a situação. Eu tenho um gatilho, isto demorou algum tempo, mas eu agora tenho um gatilho, agora, há algum tempo que tenho este gatilho, quando sinto que tenho esses momentos em que me estou a vitimizar e a lamentar, porque acontece a todas, como digo, equilíbrio emocional e mental não significa sermos perfeitas, há momentos em que isso vai acontecer. Eu, cá está, eu faço logo o estalar de dedos e falo em voz alta. Ok, Ana, soluções. Eu digo isto a mim própria e eu automaticamente consigo sair daquele papel de vítima, de estar a lamentar-me e começar a procurar pequenas soluções ali no momento para resolver logo a situação. Eu, no meu caso, eu sinto-me muito bem a verbalizar, mesmo em voz alta. Vocês podem encontrar outra estratégia para o fazer, mas a mim funciona muito bem. Quando não posso falar em voz alta, digo mentalmente, não é? Ana, ok? Já passamos essa fase então. Soluções. Vamos lá, o que é que podemos fazer agora no imediato para? Está bem? Então, ao invés de nós nos mantermos neste ciclo, não é? Nós precisamos de encontrar um fim. Então, ao invés de nós nos focarmos no problema, vamos procurar soluções. Está bem? Esta ação e estas ações que partilhei hoje, estes pequenos hábitos, podem parecer simples, mas sabemos que são complexos. Não são fáceis, mas são coisas que nós podemos ir implementando aos poucos no dia a dia. Por isso é que eu vos disse: apontem isto no vosso caderno, porque quanto mais vocês revisitarem isto, mais facilmente depois estas questões podem surgir na vossa mente nesses momentos. Está bem? Estes hábitos podem parecer simples, mas desenvolvem muito a vossa autoestima e a vossa autoconfiança. Estes são pequenos hábitos que eu partilhei hoje convosco
e que eu comecei a usar lá no início, quando comecei esta transformação de mentalidade. Nós passamos a ter o controle da nossa própria vida através da forma como pensamos. Está bem? Então, revisitando estes 5 hábitos, fazendo aqui um resumo desta live, para dar aqui espaço também para vocês colocarem alguma dúvida, algum feedback aqui no chat, está bem? Nós hoje falamos sobre o que é para cada uma de nós ter uma mente equilibrada, que já sabemos que não tem a ver com o deixar de ter dificuldades ou problemas, mas sim sabermos lidar com maturidade, sabemos lidar de forma saudável com os mesmos. E partilhei convosco 5 hábitos, que são hábitos mais mentais de comunicação interna, para vocês construírem aos poucos esta mente equilibrada. O primeiro, questionarem a vossa autocrítica, não é? Perceberem se aquilo faz sentido, se vocês teriam aquele tipo de comunicação com outra pessoa, se não estão a ser mal criadas, mal educadas, agressivas convosco próprias, isso não traz crescimento para ninguém. Segundo hábito, questionar a vossa própria interpretação das situações, retirarem crescimento disso, sem culpa, acontece a toda a gente. Terceiro hábito, praticar a escuta ativa, em vez de a gente se pular todos na comunicação e querermos responder ainda antes de escutar tudo do outro, é importante escutar, para perceber o outro, percebermos a nós e para não haver más interpretações das situações. Criar um momento de silêncio no vosso dia para ganharem clareza mental e, por fim, termos esta ousadia, esta coragem de deixarmos o nosso papel de vítima. Dúvidas, feedbacks, o que é que vocês acharam? Vocês gostaram desta live? É importante, mais do que gostar, se vos trouxe reflexão, se vos deixou a pensar. O que é que foi para vocês esta live? Numa palavra. Isto hoje das duas uma, ou está com um delay gigante, ou vocês estão muito acanhadas. Mas bom, vamos então terminar, ia dizer, vamos dar início à nossa live. A nossa Mónica diz que gostou muito. É aquela altura do mês, olha Mónica, somos duas. Somos duas, mas que bom que fez sentido. A Liliana deixou aqui uma frase incrível. Temos de estar sempre a vigiar o nosso próprio pensamento. É mesmo isso. Porque ele a nossa mente vai nos testar sempre. Mesmo aquelas crenças que nós muitas vezes já temos resolvidas, é nas fases mais desafiantes que ali o pensamento vem picar. Só ver se já está resolvido ou não. A Cátia diz que é faladora de serviço. Fico contente que tenham gostado, que tenha tido impacto também no vosso dia e levem convosco, está bem? Parece simples, mas isto transforma muito a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, o nosso amor próprio, de nós também sabermos pôr limites nos outros, pormos limites a nós próprios. Então, resta-me desejar-vos uma boa semana, não é? Que é terça-feira, e cá nos encontramos na próxima semana para a nossa live ao meio-dia, está bem? Na quinta-feira, como sempre, segue a sondagem para o grupo do WhatsApp, para vocês votarem no vosso tema preferido. Preferido ou naquele que vocês precisam mais de desenvolver. Um beijinho, fiquem bem, até breve.